que o Rich, a Marcela falasse um pouco do Inc, né? E o Rich falasse um pouco da Alvert, começando com o Rich falando da Alvert, Rich, os projetos, como é que estão, como é que está todo o processo como um todo. Bom, vamos lá. Primeiro, um prazer estar com vocês aqui. São dois parceiros aí junto da empresa, né, que tem nos ajudado bastante na nossa estruturação e desenvolvimento. Então, acho que vai ser uma conversa bastante rica aí, né, que a gente vai ter hoje. Com relação à Alvert, ela é uma empresa que tem em Santa Catarina 3 anos, né, 4 anos agora, mas ela já vem sendo desenvolvida por mim já desde 2011, na verdade. Aí depois desses últimos 4 anos aí eu tenho novos sócios, né, e aí a gente acabou mudando um pouquinho de estrutura e patamar, deixando de ser uns desenvolvedores e trabalhar com desenvolvimento imobiliário para ser incorporadores e urbanizadores, né. Então, tem uma mudança grande aí de escopo de trabalho nesse sentido. E a Alvert, né, que ela nasceu como Vert e virou Alvert, é uma questão que a gente acabou desenvolvendo, né, no último ano e meio, mais ou menos, que a gente trouxe para dentro do nosso nome o conceito do que a gente gosta e desenvolve, o que a gente acredita como desenvolvimento imobiliário, né? Então, a gente tem um produto que a gente chama de All Resort, que é um produto onde a gente trabalha uma ancoragem de lazer muito forte, né, dentro do empreendimento como um todo. E aí a gente acabou, pelos nossos valores e por entender que a gente só vai desenvolver projetos que estejam muito ligados aos nossos valores, a gente trouxe o Wall do Wall Resort para o Alvert e acabou adicionando isso e fazendo essa brincadeira aí, que acabou trazendo muita sinergia, muita informação assim de cultura, né, para a empresa, né, e nos dá um alinhamento que é um alinhamento muito importante para desenvolver, né, os nossos empreendimentos imobiliários, né? Então, acho que esse é um pouquinho aí da nossa história de Alvert. Tá mudo, Marcelo. Falando só um pouquinho aí da Alvert, né? Essa questão que tem muito dentro, né? Trabalhar o prazer da vida, né? Como um todo, né? Eu acho que é muito bacana isso, e todo o projeto, né? É uma empresa muito corajosa, fez um campo de golfe maravilhoso, todo iluminado, tem várias etapas agora, né, Richard? Eu não sei nem o que eu posso falar, que eu não posso falar, então não vou falar nada. Não, pode falar, pode falar. Não vou falar nada. Não, a gente já está com um produto aí sendo desenvolvido, tem já muita coisa comunicada para o mercado, né? Mas aí falando um pouquinho do All Resort, né, que é essa questão da sinergia com a Alvert, o nosso produto tem, como eu falei, uma ancoragem muito grande em lazer. Então, a gente aproveitou uma oportunidade que existia no mercado de Santa Catarina, Litoral Norte, de fazer um grande condomínio, né, de alto padrão, de luxo, ancorado em lazer e entretenimento, né? Então, a gente desenvolveu já uma primeira fase, que já está toda comercializada, que está ancorada com campo de golfe iluminado, né, que é o primeiro equipamento do All Resort. Estamos desenvolvendo e vamos lançar agora, daqui a 20 dias, aí, um empreendimento que é um grande complexo de prédio com uma área de resort, de entretenimento, lazer, com shopping junto e mais quadras esportivas de diversas dezenas de quadras. Então, quer dizer, que é uma nova ancoragem também que a gente está trazendo para esse empreendimento. Ano que vem a gente tem previsto mais um lançamento de uma outra fase, que é trazendo uma outra ancoragem, que é o tênis, né? Então, a gente está trazendo o maior centro de treinamento de tênis do estado de Santa Catarina, que a gente está desenvolvendo.
E para 26 já tem a terceira ancoragem prevista lançamento, que é a piscina de ondas, né? Que aí a gente consolida com praia e mais uma outra área de entretenimento e lazer que a gente vai desenvolver nesse empreendimento, né? Então, é um empreendimento que nesse momento está com 83 hectares desenvolvidos, a gente vai chegar ao todo aí a 210 hectares, e ele também tem uma outra ancoragem muito importante para nós, que é a questão de design, né? Então, a gente tem um valor muito grande para arquitetura e design do empreendimento. A gente trabalha com grandes arquitetos, com renomes nacionais, aí, pessoas de ponta, e entre eles a gente tem o Jader Almeida, tem o Thiago Bernardes, o Miguel Pinto Guimarães, o Arthur Casas, enfim, tem uma coleção aí de figurões aí que acabam qualificando e trazendo aí muito do que a gente quer, que é trabalhar a arquitetura como design também do ambiente, né? E aí a gente tem também o Giovanni Bonetti, que é um arquiteto expoente aqui de Santa Catarina, e aí a gente tem trabalhado no sentido de desenvolver um parque também, que a gente chama de Parque Art Design, que é um parque bem importante para nós, porque ele conecta todo o empreendimento. Então, ele nasceu nesses primeiros 83 hectares com 5 quilômetros de extensão, e no desenvolvimento ele vai chegar aí a 13 quilômetros ao todo. Que a gente tem obras de arquitetura e arte, né? Mais ou menos a cada 800 metros nesse parque, então vai trazendo experiência para as pessoas que vão circulando no empreendimento. Então, enfim, a gente quer trabalhar os nossos produtos de uma forma que a gente busca para ressignificar a forma que as pessoas vivem, né? Então, nosso produto tem que mexer com a experiência da pessoa, ela tem que que nem quando tu vai num lugar, tu te sente bem, mas tu não sabe que tu tá se sentindo bem naquele lugar, né? Então, essa é a experiência que a gente quer trazer para as pessoas têm que entrar lá e se sentir bem, né? Então, é muito isso do nosso propósito aí, né? Ótimo, Richard. Maristela, fala um pouquinho aí do Inc. Legal, pessoal, super boa noite, é uma satisfação estar aqui falando com vocês, falando com o Richard aqui, conhecendo ali o projeto da Alvert, né, sabendo o impacto que eles vão causar, enfim, conhecendo esse projeto como um todo, né, e aqui no Inc, nós somos uma plataforma para gestão de indicadores e plano de ação, mas dentro da nossa escada, né, das nossas ofertas de valores, a gente tem essa parte que é desenvolver os times para uma gestão de alta performance, para uma gestão de resultado, para trabalhar um pouco da cultura, que é um pouco disso que a gente faz lá com a Alvert, né? E assim, uma satisfação grande, Richard, ter você aqui, porque é uma empresa nova, que atingiu um alto nível de maturidade em gestão em pouco tempo, né? Que tem um time performando muito, com entregas muito grandes aí para acontecer já no próximo ano. Então, é uma satisfação participar desse bate-papo, acho que vai ser muito produtivo aqui para todos. Aproveitando isso aí, é muito bom, né? Porque a gente viu nascer, né? O Richard, quando ele começou a empresa, ele veio aqui no Inc, aqui na nossa sala aqui, né? Para comprar, assim, ele estava nascendo a plataforma e estava vendo quais sistemas que ele ia colocar, né, Richard? É verdade, é verdade. Estava no início de tudo, era pandemia ainda, né? E a gente eu fui até Florianópolis para a gente fazer uma agenda, porque eu já tinha trabalhado com o Cienge em outros empreendimentos, outros projetos, né? E tinha tido experiência com outras consultorias em implantação, enfim, já tinha implantado também outros sistemas em outras empresas, trabalhado com SAP, com Mega, enfim. E a gente queria usar o Cienge, né? E aí, na época que a gente foi atrás das relações com o Cienge e tal, o pessoal disse, não, tem a NPU aí para trabalhar a implantação e tal. Não, então eu quero lá conhecer esse pessoal aí, porque eu já tenho, digamos assim, uma certa corrida nesse assunto aí. Eu preciso ver com quem é que vai estar do outro lado lá, se vão me entregar um pacote padronizado e fechado, se a gente vai poder trabalhar, enfim, fazer um centro de custos e unidades construtivas, enfim, tudo mais, para a gente poder ter uma gestão de qualidade, né? E nesse processo foi uma grata surpresa aí, em conhecer daí
primeiro o Marcel, depois a Maristela nesse processo, e que, enfim, se desdobrou muito mais, né, do que uma implantação de Cienge aí com o INC, que nos ajuda muito na ferramenta de plano de ação e também agora com o BI, né, aí para a gente poder ter nossos indicadores e metas, enfim, tudo controlado por sistema, né. Isso aí, meu amigo. Aproveitando aqui, como é que tu avalia, Richard, os resultados alcançados desse ano, 2024, né? Quais foram os principais desafios e aprendizados que você levará para 2025? Só me tira você acender a luz aqui, que Tá. a gente tem uma questão aqui que nós temos um escritório que tem uma sede certificada por LEED. E aí a gente tem a questão de controle de consumo de energia. Então, a minha sala tem uma distância do sensor, e se eu fico na minha sala mais de 20 minutos sem me levantar da minha cadeira, depois de uma certa hora, ele desliga a luz, né, para economizar e não ter problema de consumo de energia. Mas, voltando ao ponto, desculpa aí a interferência. Não, tranquilo. Voltando ao ponto da avaliação de 24 com relação às metas, né? Enfim, a gente teve um ano muito positivo, né? Nós tivemos um empreendimento que foi lançado no dezembro do ano passado, né? E a gente comercializou 100% desse empreendimento em 10 meses. Um empreendimento de 600 milhões de reais. Então, foi um empreendimento que consolidou, né, muito do que a gente vinha planejando, né? Então, já mostra um resultado acontecendo, mas, além disso, eu acho que o que a gente tem como principal ponto aí também é a questão do planejamento, né? Planejamento estratégico e olhando para frente, para as próximas fases, né? Então, quando a gente olha, e isso a gente trabalhou muito, né, junto com planos de ações e com as metas e com a equipe trabalhando junto com essas metas, né, e promessas e tudo mais, a gente conseguiu fazer um planejamento de 5 anos, já em 24, né, e aí, quer dizer, a gente fez em 23 ainda, né, mas que a gente conseguiu consolidar em 24. Então, quer dizer, além de a gente fazer uma entrega importante de vendas, né, e performar nas vendas, a gente também performou em aprovação e desenvolvimento de projeto, para termos novos produtos para lançamento agora no final desse ano, né? Então, por ser uma empresa jovem aqui, a gente está, digamos assim, como diz um amigo meu, tirando o elefante do atoleiro, né? Porque o empreendimento, quando é muito grande, é como se o elefante atolado. E quando ele sai, começa a entrar em movimento, vai embora e ninguém mais segura o elefante, né? Então, a gente, digamos assim, começou já botamos as patinhas para fora do atoleiro ali. Agora vamos começar a pegar velocidade, né? Então, foi um ano que a gente teve bastante resultado e muitas metas de planejamento e desenvolvimento sendo batidas, né? Então, isso foi um ano muito rico nesse sentido. Ô, Richard, e vocês trabalharam com esse planejamento estratégico? Essa semana a gente esteve aí falando com vocês sobre a questão do plano tático para o próximo ano, né? Uhum. O que você considera, assim, que é essencial em um plano de ação para o próximo ano? Assim, o que é fundamental que faz a empresa alinhar, né, todos os setores nesse planejamento? Bom, é a comunicação, acho, né? Acho que a comunicação, ela é chave, né, nesse processo. Então, acho que a gente... o primeiro planejamento, ele tem que ser colaborativo, ele tem que ter o engajamento, o envolvimento de diversas áreas, todas as áreas da empresa, não dá para se excluir nada, e eu acho que ele tem, digamos assim, momentos que eles acontecem, que esse planejamento acontece em determinados níveis hierárquicos da empresa, mas ele tem que permear, inclusive, nos níveis mais operacionais, né, para poder ter o compromisso e a certeza da viabilidade de execução dessas metas e, enfim, as definições que estão sendo realizadas lá, para não ficar descasado, né, do que é possível. Então, eu acho que, assim, como
como principais pontos, assim, eu acho que seria muito isso, sabe? Não sei se faltou mais alguma coisa com relação à pergunta, mas acho que é por aí. Aproveitando mais ou menos o que você está falando, o Richard, quais são os indicadores e métricas que a Alvert vai priorizar para monitorar e ajustar o planejamento de todo o ano que vem, aí, né, de 2025? Aprender, com todo o aprendizado que teve agora em 2024, né? Bom, nós fizemos um trabalho bastante amplo, né, de indicadores. Então, a gente criou indicadores para todas as áreas, né, e estamos sistematizando esses indicadores agora. É um processo bem duro, assim, né, e bem traumatizante em alguns momentos, mas de muita satisfação, né, no final. Mas, assim, porque o indicador ele só tem valor se ele tiver assertividade, se tiver confiança na informação que está lá, né? Então, questão que tem um indicador que não te diz nada, né? Então, tu precisa ter muita certeza no número para poder utilizar dele. Então, o que a gente fez? A gente fez um processo amplo, onde a gente criou vários indicadores, né? Alguns a gente conseguiu estabilizar mais rápido, outros a gente está estabilizando ainda, né? Outros a gente ainda vai ter que estabilizar mais para frente, né? Então, quer dizer, é um processo, e isso, infelizmente, leva mais tempo do que a gente gostaria, porque tu vai sempre descobrindo que tu vai desdobrar isso nos processos operacionais dos setores, né? Então, a gente tem que engajar o setor para poder ter essa informação correta. Para te engajar, tu tem que trabalhar com a cultura, para poder eles entenderem tudo que está por trás disso. Então, é uma série de desdobramentos. Quando tu fala assim, quais são os principais, vamos lá, a gente, basicamente, custo, prazo de obra, né, que é o principal que a gente trabalha, IDP e DC, né, alguns financeiros, né, que a gente tem que são importantes, e principalmente também os comerciais, né, em cima de jornada de lead, de evoluções aí, junto à rotina de vendas, né. Então, são as três principais áreas, assim, que a gente trabalha com indicador mesmo, né, mas a gente controla muita coisa também, não só através de indicadores, mas também através dos nossos planos de ações, né? Que aí eu acho que é digamos assim, onde tu consegue agir mais curto prazo para ter uma resposta de longo prazo, né? Então é onde a gente consegue monitorar, né? A gente tem reuniões que a gente monitora os planos de ações para saber se eles estão no prazo, se estão acontecendo conforme foi planejado, para saber se a gente vai chegar na nossa meta ou não, né? Então, acho que, e aí não necessariamente é um indicador, né? É uma rotina que ela é fundamental, né? Ô, Richard, te ouvindo falar, uma questão importante, né? A gente está nessa época agora, todo mundo, bom, precisamos fazer o planejamento estratégico, e fazemos SWOT, e montamos o plano, né? E eu gosto muito quando o Rancharan fala que o milagre está na execução, né? E o que você fala dos indicadores aí, é como é que você monta esse plano, que você vai monitorando, e como é que eu olho para os indicadores, e aonde que a gente está, e onde que deveria estar, né? E no plano, aonde que está, o que está bom, o que não está. Então, me vem muito isso, assim, é importante a gente junto falar de planejamento, mas depois a execução ficar muito mais em cima, né? Muito. E assim, você falou um pouco de cultura, né? Como é que você estrutura e organiza, né, as equipes aí para atingir um crescimento tão acelerado? Porque a gente está falando de uma empresa que nasceu, não tem tanto tempo assim, e que cresceu muito e que vai crescer muito ainda, né? Que competência que é importante aí, que é chave para vocês? Bom, execução, como tu falou, é chave. Nós temos que ter executores, pessoas que executam antes de qualquer coisa, como se diz, né? Tem que fazer. A gente planeja, mas precisa executar. Acho que o nosso ponto, assim, chave essa cultura que a gente trabalha é o engajamento que a gente consegue trabalhar, né? Eu acho que é como que a gente coloca as pessoas com a comunicação, né? Nas mesmas páginas, né? E com muita transparência, né?
para que as pessoas saibam exatamente aonde a gente está, para onde a gente tem que ir. Tem um canal aberto para levantar a mão e pedir ajuda, para poder reprogramar alguma coisa que seja necessária de prazo, ou realmente pedir ajuda, né? Que eu acho que esse é um dos pontos mais importantes que a gente tem, né? É ter a liberdade de permitir que as pessoas digam, escuta, eu não consigo fazer isso, eu preciso de ajuda para fazer isso aqui, entendeu? Acho que isso é uma questão que a gente respeita muito. Acho que a gente sempre tem a questão do trabalho coletivo como principal, né? A gente trabalha muito isso aqui, acredita muito nesse trabalho coletivo. E acho que dentro disso é como a gente busca, né, essa execução, né, com essa transparência, com esses argumentos que eu coloquei agora. Acho que é o que nos leva, né, a ter essa velocidade, né. E uma coisa muito importante, para complementar isso, é ter as metas e os objetivos muito claros. As pessoas precisam saber o que elas precisam fazer, o que precisam entregar, né? Então, acho que isso ajuda demais a gente ter isso muito claro. E aqui a gente tem muito claro, muito transparente isso, fácil de acessar, nós temos tudo isso mapeado no INC, né? Então, quer dizer, o pessoal tem acesso e a gente faz reuniões periódicas para falar sobre isso, né? Então, para ver como é que está, medir a evolução, né? Literalmente. Então, acho que esse é o grande ponto, né? Olha só, tô falando essa questão toda, questão cultural, né? Você sempre fala da equipe, né? Da transparência. Tem que viver isso, né, Richard? Por exemplo, não é um discurso, é a prática mesmo, né? É quando o bicho pega mesmo que a coisa aparece, né? Discutir um prazo, discutir conversas difíceis, é o dia a dia mesmo, né? E aí acho que a questão do método ele ajuda muito. A gente sempre fala do caos, né? Do caos, né? E do controle, né? Igual a gente comentou na última vez que nós nos encontramos, o caos e o controle, e no meio ficar o flow ali, né? Como é que a gente vai trabalhar para estar muito bem aquilo lá. E o controle vem meio para ajudar isso um pouco, né, Richard? Um pouco assim, muito, né? Porque a questão do outro entender o que você está falando, como é que você está falando, o que você quer. Fala assim, ó, imagina, a empresa cresceu muito esse último ano, vai crescer muito, e está entrando um monte de gente. Né? Então, tipo assim, uau! Então, qual a sua abordagem para acompanhar o progresso das equipes, Richard? Ferramentas e práticas têm funcionado para garantir as entregas com qualidade? Bom, a gente tem esse trabalho de cultura, né, onde a gente trabalha com os diretores e trabalha com os missionários, né? Os missionários a gente tem diversos níveis hierárquicos como os missionários ali, tem desde gerente, coordenador, até analista, né, determinados setores e participam, e eu pessoalmente participo dessas dinâmicas para poder trazer a cultura e trazer muito dessa liberdade das pessoas poderem falar e levantar a mão para pedir essa ajuda e poder renegociar prazos e o que for necessário. E eu sempre digo, pessoal, que é o seguinte, que o primeiro prejuízo é sempre o menor. Então, se vai errar, vamos identificar que a gente errou rápido, porque vai ficar mais barato, né? Para não custar caro esse negócio, vamos aprender com esse erro rápido para poder fazer bem feito depois, né? Então, isso é uma liberdade que a gente tem aqui na empresa, né? Porque o ciclo, quanto mais rápido ele for, mais rápido tu consegue te reinventar ou resolver os problemas e crescer. Para mim, muito do nosso crescimento está em cima desses valores e dessa forma de trabalhar, né? Eu acredito muito nisso, pelo menos, né? A gente, em um ano, a gente mais do que dobrou a quantidade de profissionais. A gente começou o ano com 30 e poucos funcionários, dava 40, se não me engano, e hoje nós estamos com 94 funcionários e previsão de chegar a 120 no próximo semestre. Só que a gente está saindo de um VGV de 600 milhões desse ano e também entrando no VGV do próximo ano de 2 bi e meio, se a gente conseguir fazer o último lançamento que a gente quer. Então, é um crescimento bastante grande.
claro que a gente teve que crescer a equipe antes para poder suportar toda essa parte de projetos e desenvolvimento que a gente comentou antes, né? E obra também, volume de obra, porque a gente está entregando uma grande obra no próximo ano, né? Então, tudo demanda gente, e sempre que demanda gente, a gente tem que capacitar as pessoas e trazer elas para perto, né? Então, um outro ponto que a gente tem trabalhado muito também, né, Marcelo, para poder ter esse controle, né, e essa temperatura, é a questão das promessas, né? E agora a gente, inclusive, está nesse processo, a gente já fez nosso planejamento estratégico, estamos finalizando agora só umas revisões que tem, e estamos definindo agora com base nas nossas metas por área. Essas metas vão se desdobrar em promessas, e essas promessas elas vão cascateando, né? Então, é uma promessa que nós, empresa, temos com os sócios, né, de determinados desenvolvimento, né, de lançamento, venda, preço, uma série de metas que tem, que a gente desdobra isso nas áreas, e aí os diretores têm essas promessas comigo como CEO, e aí a gente desdobra essas promessas que os diretores possuem comigo para ter essas metas em outras promessas do nível gerencial ou de coordenação com os diretores também, porque a gente precisa controlar mais embaixo, não só aqui em cima, porque senão eu não vou conseguir o termômetro, né? O sentimento do balcão às vezes não está no nosso dia a dia, entendeu? Então, eu preciso que o cara da engenharia me diga, se o gerente de obra diga para o diretor que vai conseguir fazer o que está sendo prometido e que vai dar certo, né? Eu preciso que o nosso gestor de executivos de venda confirme que a gente vai conseguir fazer a quantidade de visitas que a gente precisa fazer nas imobiliárias para poder gerar a quantidade de vendas para o meu diretor comercial me dizer, não, putz, você conseguiu me entregar tantas unidades vendidas esse ano. Então, quer dizer, desdobrar isso literalmente em níveis, né, que a gente consegue se aproximar mais da ponta do problema, né? Que aí consegue agir mais rápido, né? E aí é aquele ciclo que eu digo que a gente sempre consegue acelerar o processo, né? Uma imagem... Ah, meu Deus do céu, de novo a luz aqui? Vai lá. Não, pode falar que eu tô com fone aqui. Não, uma imagem que eu acho que é bacana, né? Quando a gente foi idealizar essa questão do desenvolvimento do time lá, tanto com os diretores e os missionários, né? Uma coisa que eu acho que é muito bacana, quando eu falo de viver o negócio, foi a disponibilidade do Richard e o querer dele participar de todos os workshops, dos missionários e dos diretores. Para estar junto, para olhar, para deixar claro para todo o time que aquilo era importante, que estava lá. Que ele tem um tempo que foi lascado. O tempo dele para conseguir falar com o Richard não é fácil. Por isso que eu agradeço mais uma vez estar aqui com a gente, tá? E ele está lá, tá? E ele explica N vezes para botar na cabeça do pessoal, cara, é importante ter plano de ação, é importante você piramidar esse tipo de coisa, é importante. Respira N vezes, vai, volta com paciência, argumenta, sabe? Porque tá dentro, tá? Então eu queria deixar mais ou menos isso aqui, porque a gente já tá quanto tempo junto, Richard? Já faz 1 ano e meio, 2? Enfim, começamos uns 13 anos e pouco atrás, e com essa parte mais de cultura mais forte, quase 2 anos, né? 2 anos. 2 anos. E é um trabalho constante, né? Hoje a gente vê como é que tá a empresa assim, voando, mas teve muito, como é que eu falaria? Muita pelanca no meio aí, né? Não teve só filé mignon, não, né? Não, o jardim do vizinho é sempre mais verdinho que o nosso, né? Mas eu queria deixar isso claro, porque os líderes, eles têm que ter muita noção que muito parte do processo é deles, né? Muito. Muito, cara. Então, é na prática isso, né? Vai lá, Marcelo. Escutando vocês aqui, né, fica muito claro, né, que para crescer da forma que vocês estão, né, crescer esse VGV que você falou, de onde está hoje, para onde vocês vão chegar o ano que vem, um trabalho muito forte de cultura, a presença muito forte, né, tua para levar isso para diretores e os missionários juntos, né, eu acho que tem que ter uma cultura forte para ter esse crescimento acelerado e conseguir, enfim, se a cultura não sustentar, a estratégia não acontece.
né? E aí você trouxe já exemplos, assim, de várias práticas, de vários ritos aí que são feitos, né, com os diretores, com os times, e que você está sempre junto ali. Você trouxe um pouco também, Richard, das tecnologias que vocês usam, né? Se você puder até repetir aí o que vocês usam para garantir esse alinhamento entre o planejamento e execução, e que tipo de ferramentas, e quais são os processos e ritos principais, para a gente conseguir fazer uma síntese aqui para quem está escutando a gente. Tá. Assim, é sempre importante a gente entender que as ferramentas são fundamentais, mas elas sem as pessoas não funcionam, né? Então, a gente tem, e eu valorizo muito, nós temos uma equipe muito qualificada nessa área, nesse setor, e isso nos ajuda muito, muito. Então, esse é um primeiro ponto que eu queria só colocar e agora entrar nas nossas ferramentas. Bom, a gente tem dezenas de ferramentas que a gente utiliza aqui, né? Mas eu acho que as principais que a gente tem, claro que o Cienge é o nosso ERP e ele é base para buscar muita coisa, né? E dali a gente consegue extrair muitas informações, que a gente faz a nossa contabilidade lá dentro também, então a gente tem tudo, CV que a gente usa para a parte comercial, que já integra também, né? E aí a gente tem o INC que nos traz essa questão dos nossos planos de ações e controle de indicadores, né? Então, digamos assim, que essas são as nossas principais ferramentas, né, para esses processos. Tem outras ferramentas que a gente utiliza para a parte de RH, para engenharia, tem mais uma dezena de ferramentas aí de planejamento, de gestão de obras, de documentos, enfim. Aí tem um monte de ferramentas, mas são mais funcionais. Eu acho que as ferramentas mais estratégicas mesmo, que nos auxiliam na gestão mesmo, são essas 4. Essas são as principais. Aproveitar que tu levantou a bola, tu falou da parte do ser humano, né, do time, que é a essência, né? A gente sempre fala que tem que ter o plano de ação, tem que ter um indicador, mas tem que ter o time para fazer isso acontecer, né? Senão não se sustenta, né? Com um ritmo tão acelerado, tá? De um crescimento tão acelerado, tá? Quais são as práticas da Alvert para manter o bem-estar e a motivação do time, Richard? Bom, eu acho que a primeira coisa é o respeito, né? O respeito é a valorização do outro, né? Eu acho que isso é o começo de tudo, né? Eu sempre brinco aqui, não falo aqui, que a gente tem que ter um ambiente saudável, né? A gente tem que ter respeito, tem que ter transparência, tem que ter colaboração. Então, é aquela coisa, não faça com os outros que não gostaria que fizessem com você, né? Então, acho que essas questões, elas são muito valorizadas aqui dentro. Não gosto de pessoas ou que geram climas ruins ou desagradáveis dentro da empresa. Essas pessoas normalmente não ficam na empresa. Elas são expelidas da empresa num curto tempo, porque não se adere à cultura, né? Então, acho que a gente tem uma questão bem forte disso. A gente tem muito respeito também pelas necessidades dos nossos colaboradores, né? Preciso trabalhar home office hoje porque estou com uma situação, não tem problema. A gente acredita na responsabilidade de cada um com o que tem que entregar, né? Então, eu sou muito nesse sentido, assim, eu acho que a gente tem que dar confiança, né? Confiar nas pessoas e para poder receber, né? Em troca isso aí. Então, acho que é muito de como eu penso e como eu trabalho com todos os nossos colaboradores. Eu acho que isso acaba que virou, né? Uma cultura e um respeito dentro da empresa, né? Então, acho que tem muito isso. A gente hoje tem trabalhado também, investido também bastante na questão de DHO, né? Estamos estruturando uma área para poder auxiliar isso, né? Nos ajudar, né? Nos ajudar nesse processo, né? De desenvolvimento das pessoas, né?
Mas basicamente acho que é isso, acho que esses são os pontos mais importantes assim que a gente trabalha. Mari? Eu vou para uma última pergunta, até para deixar um espaço para as pessoas trazerem perguntas para você, Richard. Olhando para esses números, né, tão ambiciosos que vocês estão buscando aí para o próximo ano, né? Quais são os principais pontos que você, como CEO, tem que cuidar e olhar? Né, como é que você está preparando para alcançar esses resultados aí em 2025? Bom, é uma infinidade de coisas que a gente tem trabalhado aí para poder chegar nesses pontos, mas eu acho que hoje os principais, né, a gente poderia colocar que a questão comercial é um ponto chave, é uma preocupação que a gente tem muito grande, que foi uma dor do início, né, de conseguir estruturar bem essa área, conseguir ter uma performance importante. A gente conseguiu chegar nesse nível de performance que a gente desejava, então a gente tem muita atenção nessa questão. Eu acho que tem uma questão também no mercado imobiliário e o produto ele é responsável por muito do teu sucesso. Então, se tu tiver um produto bem desenvolvido, né, acertado para o mercado, tudo fica mais fácil. Então, essa área é uma área que eu tenho uma atenção particular, assim, direta, uma dedicação direta nessa área, porque é muito difícil tu conseguir ter sucesso se teu produto não for bom. Muito difícil, é quase impossível, na verdade, no mercado imobiliário. Então, e a velocidade, né, a absorção de mercado é o reconhecimento de um produto de qualidade, né? Então, acho que a gente está trabalhando muito focado nessas duas áreas hoje, que é desenvolvimento de produto, estruturação comercial. Eu acho que isso é o que nos dá um diferencial importante aí, nos dá essa velocidade. Vou complementar com mais uma coisa, que esse é um trabalho que também é um trabalho que eu dedico bastante tempo, que é um desdobramento, né, desses dois, que é a qualidade, que é entregar algo que seja superior àquilo que foi prometido. Então, assim, nós temos que trabalhar muito com qualidade. Qualidade é uma coisa que não se negocia. Qualidade, ela é inegociável. Tem que ter qualidade aquilo que está sendo feito. Então, acho que isso são, digamos assim, os 3 pontos principais que a gente tem trabalhado muito e dedicado muito tempo. Ô, Richard, se tu me permite, eu vou botar um 4º ponto aí, cara. Manda. Eu acho que essa questão cultural que vocês fazem cara, é algo fora da curva, sabe? A importância que é dada para desenvolvimento das pessoas e para os valores da empresa, né? De maneira real, né? Na prática, né? Eu falaria que isso aí é algo assim que isso vai sair fora da Alvert, né? Vai sair fora, né? Não vai ficar só dentro, tá saindo fora, já saiu fora, né? Porque, por exemplo, ele expande isso, né? Aqui, estamos expandindo isso aqui agora. Sim, entendeu? Sim. Com essa biografia e com os resultados, sabe? Então, colocaria mais esse ponto. É verdade, é verdade. E de fato, como tu falou antes, né? É um tempo que eu invisto pessoal nisso. É um investimento meu pessoal, porque eu acredito nisso mesmo. Eu concordo. Está corretíssimo. Foi um equívoco meu, não me lembrei do pequeno ponto importante aí. É que já está tão dentro, né, Richard? É que isso para mim é uma coisa que está, exatamente, tá inserido no processo do dia a dia, né? É que é bom sempre falar, porque tem muita pessoa escuta, né? Isso já está dentro da gente, né? Então, quando a gente joga para fora, a empresa está crescendo, né, cara? Tem que ir para frente cada vez mais esses conceitos como um todo, né? Acho que é por aí. Sim. Marcelo, eu acho que a gente hoje, né, atendendo aqui quase 700 clientes da indústria da construção, eu sempre trago aqui o caso da Alvert como algo muito,
É uma empresa muito diferenciada, assim, com controladoria, com toda a parte de governança, né, de cultura muito forte, muito trabalhada, então eu acho que são pontos muito cuidados ali pelo Richard e equipe, né. Dos 30 anos aí, desde 94, implantando RP, igual a Marcela está falando isso, 700 clientes que a gente cuida, é um diferencial grande, tá? Sentar na conversa, assim, quando a gente faz as reuniões ali na Alvert, é um diferencial grande. E por isso que eu falei muito forte, não só da questão prática, mas a questão do estudo também, que é muito importante também. A empresa puxa isso, sabe? É bem importante buscar algo novo, acreditar, e se a coisa está acontecendo, a coisa ela tem água, né? Tem água para regar, né? E a semente crescer, né? Acho que é bem por aí, sim. Vamos chamar o pessoal se tem alguma pergunta aí. Temos 15 minutos, às 19, às 20 horas nós encerramos. Queria saber ali se tem, acho que tem alguém que perguntou alguma coisa. Vocês podem também falar pelo microfone, podem perguntar aqui mesmo, pessoal. Levantar a mão aqui ou simplesmente fazer a pergunta por aqui mesmo, pelo áudio mesmo, tá, pessoal? Tá. Ver se tem uma. Tem uma pergunta aqui no chat, eu posso trazer ela. Sim. Mesmo diante de tanto planejamento e controle sobre processos e ações da empresa, infelizmente acontecem fatos que nos surpreendem e vão ao contrário do planejado. Como agir nessas condições quando os processos e pontos são cruciais para o projeto? Bom, isso acontece. Isso acontece com frequência. Eu acho que o ponto principal é tu ter o ambiente favorável e com os valores corretos para tratar do assunto. Então, tu tem que ter a transparência, tu tem que ter a flexibilidade, né? Tu tem que ter a honestidade, né? Tem que ter, enfim, tu tem que propiciar um ambiente que seja resolutivo, né? Então, normalmente não, a gente tem que não deixar que um problema operacional que ocorre, que muitas vezes são causados por terceiros, em aprovações, ou enfim, em obra, em muitas outras coisas, que isso vire um problema anímico dentro da empresa, né? Tu tem que entender que os problemas existem e que todos eles são resolvíveis, né? E quanto mais estabilizado tu estiver, concentrado e propiciando que as pessoas contribuam para essa solução, mais rápido tu vai resolver eles. Então, acho que tem coisas que não adianta a quantidade de controle que tu tenha, o problema vem, né? Então, e aí o grande lance é bota na mesa e trabalha e resolve o quanto antes, né? Assume o problema de frente e resolve. Não deixa ele escondido, é o que a gente sempre fala. Se tiver qualquer dificuldade, você levanta a mão e pede ajuda, né? Porque quanto mais tempo leva para pedir ajuda, mais caro fica para a empresa. São duas variáveis, né, Richard? A questão do quebre, né? Olhar o quebre como uma grande oportunidade e ter o reporte da promessa, né? Que é levanta a mão se tiver precisando de ajuda, levanta a mão ou pede para renegociar preço, ou se não está tudo ok, deixa claro que não está tudo ok, mas que tem um planejamento. E se está tudo ok, está tudo ok. Uma coisa que aconteceu muito esse ano foi essa mudança de implantar isso, né, Richard? E as pessoas entenderem que está tudo bem, o verde está acontecendo, não tem que ficar contando, vamos ver onde está com problema. Por exemplo, um detalhe que é gastar tempo, né? Investir tempo onde tem que investir mesmo, né? E transformar o quebra em oportunidade, né? Isso que é essa questão. E muitas vezes a gente tem que levantar ajuda porque a visão de outro muda tudo, né? Vai lá, Vai lá, pode falar. A visão de um outro pode mudar o projeto, né? E uma coisa que a gente tem muito forte aqui dentro da empresa, para algumas pessoas entenderem, né? Nós estamos falando do INC e falaram da NPU aqui, né? Da NPU. A INC é uma spin-off da NPU, né? Então, o que acontece de maneira muito clara, né? A gente tem aqui nos valores nossos que não se pode reclamar, né? Tipo assim, aqui na empresa não se reclama, cara. Tipo, se debruça sobre o problema e vamos resolver, cara. É isso aí. É isso aí. Mais alguma pergunta, pessoal? Aproveitem aí.
Temos 10 minutinhos aí para fechar. Se quiserem colocar aqui no chat, posso ler. Pode botar no chat também, pessoal. Não só levantar a mão, a gente está fazendo esse encontro via Meet, porque aí dá para as pessoas perguntarem. Um conselho para 2025. 2025. Acho que o conselho acho que não sei se é para 25, mas é um conselho que serve para qualquer ano, digamos assim, né? Eu acho que é entender bem o teu ambiente, onde tu está, as pessoas que estão no teu entorno, e trabalhar essa cultura, mesmo que seja uma microcultura, né? Porque isso também acontece. Muitas vezes tu tem dentro das empresas determinados setores que têm uma característica própria, né? Até porque tem setores que as pessoas pensam mais iguais, assim, né? Tem umas características mais próprias. No comercial é bem diferente da engenharia, então, quer dizer, e acaba criando uma microcultura ali, né? Então, acho que é importante criar entender esse ambiente e trabalhar para te ter um ambiente resolutivo nesse sentido, né? Eu acho que esse depende de cada um isso aí, sabe? Eu acho que se cada um fizer por si e trabalhar nesse sentido, eu acho que vai criar um engajamento, enfim, eu acredito nisso porque eu faço isso todo dia, né? Então, acho que essa é uma dica para a partir de 25. Chegou uma outra pergunta do Lucas aqui. Como manter o time alinhado com o objetivo principal do ano, desde os diretores aos gerentes? Muitas vezes as mudanças do dia a dia podem perder o foco do objetivo principal. Quais os rituais, reuniões vocês possuem na rotina que reforçam os objetivos estratégicos? Boa pergunta. Essa é a comunicação, a tal da comunicação, que a gente sempre trabalha, sempre acha que não está boa o suficiente, né? Nunca está satisfeito com ela. Porque é muito difícil de fato isso é bastante difícil. A gente acredita, né, e a gente está trabalhando, né, nesse sentido, que a gente tendo uma rotina de reuniões com uma frequência, pode ser quinzenal, pode ser mensal, enfim, aí cada um tem a sua dinâmica. A gente começou com semanal para poder criar rotina, mas se a gente conseguir fazer uma rotina de promessas com plano de ação, né? Eu acho que tu consegue desdobrar isso nos outros níveis de uma forma mais objetiva, porque tu consegue entender que, por exemplo, eu não estou performando nas vendas desse mês, não estou chegando na meta que eu preciso chegar, tá bom? Qual é o teu plano de ação para isso? O plano de ação do diretor não vai ser ele, o plano de ação dele vai ser com os gerentes dele e com a equipe dele. Então, assim, no momento que tu bater isso nesse ponto, eles vão ter que trabalhar cascateado para baixo. Então, assim, se eles fizerem isso, se conseguir trabalhar isso na cultura, tu começa a ter um alinhamento dessas informações e trabalhar para diminuir essa falta de alinhamento, né? Então, mas isso é rotina, é um trabalho que ele é cansativo muitas vezes, tá? E é resiliência, que é uma das coisas que eu digo para todo mundo aqui, cara. Não existe mágica, tem que ter resiliência. Tu tem que fazer 10 vezes a mesma coisa, que a 10 vezes que tu fizer, tu vai fazer melhor que tu fez a primeira vez. Então, assim, se tu tiver essa resiliência e começar a implantar isso dentro da empresa, tu vai chegar num nível de informação dentro da tua empresa que vai te dar essa cultura e esse alinhamento estratégico, no caso, né? Mas a nossa rotina começou semanal, passou para quinzenal, e com a evolução, hoje nós estamos mensal, né? Mas isso para a rotina das promessas e seus desdobramentos de plano de ação. E aí, depois, cada diretor tem que ter as suas reuniões de controle semanais com essas ações que eles têm que desenvolver, né? Só para deixar um registro, tá? Essa questão de ter uma reunião mensal foi muito bem trabalhada pelo time interno ali, e porque tem pessoas de extrema competência para fazer a coisa acontecer.
né? O diálogo foi sempre levado, as metodologias, mas, cara, igual o Rich falou, as pessoas são fundamentais nesse processo. A vontade de fazer é muito importante, né? A dedicação é muito importante, porque vai dar ruim às vezes, cara. E mostrar que a coisa não tá boa, às vezes o pessoal não quer mostrar. É uma cultura muito complicada isso, não mostrar, cara, porque, não, vou ficar mal na fita. Não, cara. Mudar essa mentalidade é um grande desafio. Você tem que mostrar, porque senão vai ficar muito ruim, mas não, igual o Richard fala, o negócio do prazo, que dê ruim antes, né? Mais rápido, né? Porque, cara, então, tu ter essa rotina, e isso foi um aprendizado, porque quando a gente começou a trabalhar com a diretoria, pô, mudou muito, né? A reunião hoje está muito, muito mais objetiva e muito mais diretiva, porque está mais claro o que se quer. Mas está mais claro porque se quer, porque o time trabalhou, e trabalhou, cara. E trabalha. Tem pessoas ali dentro que trabalham demais da conta, tá? Isso acontecer. E o direcionamento vem, né? O Richard, ele deixa claro, é muito claro na cabeça dele, ele conversa, quando ele não sabe, ele também pergunta, né? Ó, como é que nós vamos fazer esse tipo de coisa? Então, é assim, pessoal, o rito, ele é feito através do diálogo, da conversa. Se tem problema, tá faltando conversa. Entendeu? Esse aí quem fala é Bob Durham, que a Maristela trouxe para nós um tempo atrás, e esse cara é muito, porque o do generativo é muito bom, e é verdade isso, cara. Verdade. Tem uma pergunta aqui, a gente está quase na nossa hora, mas o Prestes colocou aqui, você falou sobre vários pontos, né, de ação da Vert, que são um diferencial, mas o setor imobiliário é altamente competitivo, como se diferenciar? Boa pergunta. Tem duas, eu entendo que tem duas formas de diferenciar, tá? Mas as duas, no nosso caso, elas começam pelos nossos princípios, pelos nossos valores. Então, aí quais são as duas formas? Uma é corporativa. Corporativa é tu trabalhar cultura e tu trabalhar muita questão de gestão, planejamento, governança, porque no setor imobiliário isso é muito difícil. É uma cultura que não é a cultura que move 99% das empresas. Então, eu acho que esse é um ponto que nós acreditamos, nós trabalhamos nesse viés corporativo, né? Então, a gente acredita nas pessoas, trabalha as pessoas, desenvolve as pessoas, valoriza as pessoas, e a gente trabalha muita gestão com planejamento. Porque eu acredito muito no resultado da gestão e planejamento. Então, esse é um caminho. O outro caminho da diferenciação é o produto. Então, assim, a gente tem uma questão nossa, né, que é muito difícil de saber dizer não, né? Então, assim, principalmente quando tu começa a despontar no mercado e começa a aparecer muita oportunidade. E às vezes, tu dizer não e focar no que tu precisa focar, é uma das formas que tu vai buscar de diferenciar, porque quem faz tudo não faz nada. Então, a gente tem muito foco no que a gente está fazendo em termos de produto imobiliário. Nós não perdemos tempo analisando ou querendo crescer em mercados ou em produtos que não estão alinhados com o nosso propósito de desenvolvimento. Então, nós acreditamos muito que o desenvolvimento imobiliário ele tem um propósito por trás. O nosso é ressignificar a vida das pessoas. Então, se a gente não tiver um produto que a gente possa trabalhar esses valores, nós não vamos desenvolver. Então, se me oferecer uma área na praia central de Balneário Camboriú, na beira da praia, e o proprietário dizer, eu quero que tenha X de VGV aqui, porque tem que ser assim, 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 assado, eu vou dizer para ele, cara, legal, procura qualquer uma das outras empresas do mercado que já fazem isso aí, que vai ser a mesma coisa, entendeu? Um pouquinho mais para a direita, mais para a esquerda, mas é a mesma coisa, isso para mim não vai me diferenciar, entendeu? E a gente nem olha esse tipo de produto por causa disso, porque a gente entende que ali a gente, pela necessidade de VGV que tem que ser gerado normalmente, pelo tamanho de metro quadrado que tem que ser construído, e etc, etc e tal, você não vai conseguir gerar um valor diferente para as pessoas. Vai fazer mais do mesmo. Tá errado? Não tá errado. Tá tudo certo. Tem muita gente que ganha muito dinheiro com isso, mas não somos nós. Então, assim, para te diferenciar,
Tu tem que ter propósito e tem que fazer diferente, né? Então, acho que é isso que a gente acredita. E para isso, tu tem que ter foco naquilo que tu tá fazendo. Show! Pessoal, eu queria... O Gustavo, tem como tu botar as mídias digitais aqui das empresas e também o que nós estamos... Eu tô falando negócio de propósito, Richard, até uma coisa que a gente estava comentando, o trabalho que a gente fez aí na Alvert mesmo, né? A gente começou a falar... Põe outra transparência, por favor, transparência, olha lá. A minha idade. Falando de transparência, sacanagem isso, né? Pessoal, o que acontece de maneira bem legal aqui, a gente, com esse negócio de propósito, né, a gente começou a parar e pensar, cara, consultoria, mentoria, muitas pessoas falam assim, vocês dão mentoria pra gente? A gente não dá. A gente não consegue dar. A única empresa que a gente dá mentoria hoje é a Alvert, e é uma escolha, a gente não consegue dar. E a gente conseguiu cada vez mais, muita gente pedindo isso, e fala, não, mas não dá, mentoria no loco a gente não vai dar. Então, a gente provavelmente vai fazer alguns workshops a partir de 2025, tá? Falando que isso é até uma dor, até do corpo diretivo, até do próprio da Vert, que eles comentaram, né? Trazendo outros diretores, outros CEOs ou gerentes, né? Para falar basicamente de decisões estratégicas, vamos começar a falar de visão, valores e missão aqui dentro da empresa, o impacto disso, né? Guiado pelo VVM na empresa, como norteador. Nós vamos falar da importância de uma cultura organizacional que integra diálogo embasado em fatos e dados, né, que é essas conversas difíceis, né, promessa, planificação, indicador, né. Por que a gente está olhando isso como propósito, tá? Porque a gente escuta muito o que o pessoal fala, né, a gente muda muito, né, gente? E aí a gente tá falando, pô, será que a gente vai fazer isso? Aí na última conversa, até dentro da Alvert mesmo, veio isso aí, eu falei, Maristela, cara, a gente tem que botar isso no mundo, cara, porque trazer mais gente conversar diferente. Então é uma coisa que a gente está fazendo, tá? É um desafio, tá? 2025, a ideia nossa é começar assim com 15 executivos aqui no escritório ou fazer uma coisa fechada num evento aqui que a gente está tendo lado aqui, uma infraestrutura bacana. Estão pensando ainda, mas vai sair, tá? E aí, sempre escutando o que vem dos outros, sabe? Acho que isso é muito importante, pessoal, escutar, né? Às vezes vem tanta coisa boa que a gente não escuta, né? Então é bom escutar. E aí, eu vou pedir para vocês mais uma coisa aqui. Depois eu vou te pedir uma mensagem final, tá, Richard? Aí, antes, eu queria passar as mídias digitais aqui. O Gustavo, tem como passar? Ó, pessoal, quem quiser seguir a gente aí, seguir a Alvert, tá? Tem o site da Alvert, tá? O site do Inc também, o LinkedIn, tá? Das duas empresas aqui, tá? E também o Instagram, tá? Então vocês podem seguir as empresas, para nós a gente sempre está aprendendo, né, com esse mundo digital. Sigam a gente! Vamos lá ver os conteúdos, toque o sininho! Né, Richard? É isso aí, é isso aí. Ai, meu Deus. É o registro, né? É o novo registro das informações da comunicação, né? Richard, mensagem final para nós aí, Maristela, mensagem final. Vamos começar. Maristela, faz a mensagem final, depois o Richard. Faz você, depois eu faço, depois o Richard fecha. Para fechar com chave de ouro. Eu gostaria de agradecer a todos que estão presentes aqui nessa uma hora, foi super produtivo, a gente falou muito de estratégia, cultura, resultado, né, enfim, agradecer principalmente ao Richard por ter topado estar aqui nessa conversa com a gente. Eu acho que quando a gente traz esses cases assim, é muito importante para o mercado, né, a gente contribui para que se criar bem, para o mercado se desenvolver, então, super grata aí, Richard, por ter topado estar aqui com a gente. Eu estou muito feliz, muito grato pelo Richard, pela Maristela, pelo Inc, pela Alvert, tá? Pela NPU, pelo Softplan, todo o grupo ali que está envolvido em tudo esse tipo de coisa, o pessoal do CV, e aí vai. O que é importante deixar claro? É de muito coração mesmo que eu sou muito grato, tá? Porque isso que está acontecendo, acho que essa questão do Richard de vir, o tempo dele, eu agradeço muito ele, por causa que é escasso mesmo, e de falar com tanta verdade para pessoas do Brasil inteiro que estão aqui nessa conversa, é muito gratificante, porque eu acredito realmente que fazer o melhor, fazer o bem, acontece bem. É difícil pra caramba, né, cara? Às vezes, para a gente crescer, a gente demora mais, né? Mas tem a liberdade, né? Então, é bem bacana, Richard. Gratidão você, Alvert, aí, que
fazem isso acontecer, porque vira um exemplo, vira um ponto de inspiração. Eu falaria que eu vejo o projeto, nós estamos dentro do projeto, nós estamos respirando com vocês do projeto. Esse projeto, ele vai despontar cada vez mais. E quando ele despontar, quando as pessoas olharem que por trás do projeto tem muito a parte cultural e tem muita coisa boa, faz a coisa certa, correta, né? E com características tão positivas, cara, eu falo, uau! Tá? Então, venha falar mesmo. Eu sempre falo, Richard, te chamava, vai lá falar, porque, cara, é importante. Tá? Obrigado, Richard. Obrigado, Marcela. E, Richard, fecha aí para nós. Bom, obrigado pela oportunidade de estar falando aí um pouquinho da Alvert, né? Acho que a gente tem uma cultura aqui de colaboração, né? Então, a gente participa de outros grupos, assim, de desenvolvimentos urbanos e tal. Olha a luz aqui, tia. Isso agora. Então, assim, é um desenvolvimento, é um dos nossos valores, essa colaboração, é o que a gente defende internamente entre os nossos colaboradores, é muito do que a gente faz também, né, com o mercado e com os que estão mais próximos da gente, né? A gente troca informação, compartilha, enfim, a gente acredita que todo mundo tem concorrente, obviamente, né? Mas a gente tem tanto diferencial de produto e de empresa, que a gente acredita tanto no que a gente faz, que todo mundo tem espaço para fazer o seu, entendeu? E então, não vai ser eu dando uma informação a mais ou a menos aqui que vai fazer a diferença no meu sucesso. Muito pelo contrário, não acredito nisso. Então, acho que assim, um comentário final, acho que é muito isso, seja colaborativo, contribua, valorize as pessoas que estão junto de ti, né, que te ajudam e que reconheça o potencial das pessoas que têm, né, e que merecem ser reconhecidas, e porque ninguém faz nada sozinho. Então, quer dizer, a gente sempre precisa de time para fazer a coisa acontecer, né? Então, a gente acredita muito no time, né? E valoriza o time. Então, acho que é isso. As pessoas, antes de tudo, é o primeiro passo para poder ter uma mudança de performance dentro de uma empresa. Pessoal, gratidão a todos vocês. Obrigado. Gente, gratidão, Richard, gratidão, Marcela. Boa noite e felicidades para vocês. Espero que leve bons impulsos. Obrigado, pessoal. Obrigada. Abraço.